Pronto, continuação da Trindade dos deuses vivos. Mas na real dessa história de Pai, Filho e Espírito Santo é uma forma permitida pelos próprios deuses vivos principais. Abaixa um pouquinho lá, Ré. De explicar toda a história bíblica de uma forma melhor para a humanidade dessa terra. Porque se a humanidade tem seus pais, aí fica mais fácil de se entender que os três deuses vivos principais faz cada qual os seus papéis nessa história humana como Pai, Filho e Espírito Santo. Isso daí é o papel de cada um deles para explicar à humanidade que existem três divindades totalmente diferentes. Quando a Santa Bíblia diz que o Deus Cristo Jesus vivo teve por usurpação em escolher ser igual ao Deus Yahvé vivo, igual ao Deus Espírito Santo vivo, ou também não ser igual, a palavra igual, aí esta palavra está se referindo aos mesmos atributos, essa ação que o Deus Cristo Jesus vivo o mesmo fez na prática, a ação em retirar os seus atributos para ficar em forma humilhante, foi porque o povo santo tinha que ser ressalvo. Daí o Deus Cristo Jesus vivo se aniquilou a forma dele, a forma de um Deus vivo. O Deus Cristo Jesus vivo preferiu se humilhar até a morte e morte de cruz. Ainda mais. E existem três deuses vivos principais, totalmente iguais nos mesmos atributos. Mas eles é totalmente diferentes nas pessoas, deles mesmos. Esses deuses vivos principais, só é iguais nos mesmos atributos. O Deus Cristo Jesus vivo era igual ao Deus Yahvé vivo, mas ele teve por usurpação ser ou não ser igual ao Deus Yahvé vivo, ou também ser ou não ser igual ao Deus Espírito Santo vivo. Porque o Deus Cristo Jesus vivo queria resgatar o povo dele, que também esse povo pertencem também aos outros deuses vivos principais, que é o Deus Yahvé vivo e o Deus Espírito Santo vivo. E para ele, o Deus Cristo Jesus vivo, resgatar o povo dele, mesmo ele teve que se humilhar, aniquilando assim a forma original dele, que era a forma de um Deus vivo, o que a Santa Bíblia a mesma está mostrando aí. Está mostrando que ele, o Deus Cristo Jesus vivo, era igual ao Deus Yahvé vivo e também era igual ao Deus Espírito Santo vivo. Mas ele, por ter a escolha da usurpação em ser ou não ser igual ao Deus Yahvé vivo, e ser ou não ser igual ao Deus Espírito Santo vivo, porque ele tinha que resgatar o povo dele mesmo, um desses deuses vivos principais tinha que se humilhar, se auto-aniquilar, derrotando a si mesmo. Isso é, se aniquilando a forma de um Deus vivo que os mesmos tinham. E tem cada qual a sua forma de um Deus vivo, e teve a quem escolheu essa humilhação. Foi o Deus Cristo Jesus vivo. A Santa Bíblia está mostrando o que aí? A Santa Bíblia está mostrando que os três deuses vivos principais eram iguais nos atributos e totalmente diferentes nas pessoas deles mesmos. Para fazer esse resgate do povo santo e esse resgate da humanidade, que é imagem e semelhança da Trindade, que a Trindade é os deuses vivos principais, um deles tinha que escolher em se humilhar, em descer até essa terra, e o Deus Cristo dos vivos
foi quem resolveu escolher esse rebaixamento. O mesmo não escolheu a posição de um Deus vivo. O mesmo não escolheu a posição de um Deus vivo, não. Ele teve a sua escolha de usurpação. A palavra que explica melhor a palavra usurpação é que encaixa melhor para se interpretar essa passagem é a palavra escolha. Se tem escolha é porque também tem livre-arbítrio. O Deus Cristo Jesus vivo, o mesmo teve por usurpação. Vou continuar no próximo.